Salve, galera! Bora aí para mais um vídeo aqui. Bom, hoje o tema vai ser sobre o tempo. De antemão já vou pedindo aí que vocês, por favor, mandem aí dúvidas nos comentários, tanto no portal quanto aqui no meu canal, se você está chegando aí através de grupos e coisas parecidas, né, de alguma forma, por algum link que foi compartilhado. Deixa aí alguma dúvida em relação a esse tema. Ou também sugestões de temas que vocês queiram saber. O canal aqui já tem muitos vídeos, mas ainda assim, não tem problema, façam perguntas aí que eu vou responder. E ainda que eu não responda de imediato, né, a Adri, a gente vai colhendo as perguntas e colocando no meu grupo. Aí eu vou respondendo uma a uma conforme for sentindo, ou conforme a necessidade ali, né, que eu senti ou que eu perceber. Mas imediata, né? Mas eu vou sempre guardando e no tempo eu vou respondendo. Então hoje é sobre o tempo. E eu quero deixar bem claro, eu quero ver se eu faço esse vídeo bem rapidinho mesmo, que eu vou deixar conceitos, né? Porque a parte técnica, porque o conhecimento que a gente passa aqui ele é científico também. Você pode constatar a cientificidade dele através de medições, da matemática, dos processos, né? Você pode analisar nos processos atômicos que a gente explica aqui. Tudo isso tem relação com a realidade em si, é científico, em qualquer área que você for analisar. Mas aqui então eu vou passar esse conceito, até porque já falamos muito desses temas, e aí de antemão eu já digo para você se aprofundar mesmo. Adquira esse livro aqui, ó, o livro Lúcio, Onde a Verdade é a Lei, escrito pelo mestre Bob Navarro, que é mestre em Conscienciologia Luciferiana. Tem mais de 1000 páginas, ó, é um conhecimento sintetizado aqui, já divulguei, já falei muito sobre esse livro. Então, para aprofundar, estude esse livro aqui. Você entrando aí na nossa escola, fazendo parte aí, sendo membro, participando, né, ficando mais próximo, você vai acessar esse conhecimento de uma forma ou de outra, seja por PDF e assim sucessivamente. A única coisa que pode distanciar você do real conhecimento é você mesmo e seus sonhos e traumas. Então tá, beleza, né? O tema é Deus se limita ao tempo? Então, antes de mais nada, eu vou passar conceitos para que vocês entendam que antes de querer entender se Deus se limita ou não ao tempo, vocês precisam compreender o que é essa questão tempo, né? Espaço, o teatro em si, a vida, né? Então entenda o seguinte, ó, o que existe na verdade é um processo. Esse processo ele é atemporal, é a consciência, entendeu? O resto são só experiências que a consciência vai experienciando no que chamamos tempo, que é uma perspectiva relativa àquilo que é atemporal, entende? Então, esse atemporal, você poderia, por exemplo, tratá-lo como algo parado, entende? Porque ele é atemporal, ou seja, ele é infinitas possibilidades, ele é tudo e é nada ao mesmo tempo. Então, vamos supor que esse atemporal seja parado, porque ele é o eterno, o absoluto, né? Olhando de onde eu estou falando para diante, né? Antes do movimento, por assim dizer. Antes de você perceber o que é tempo, não há movimento, porque uma coisa está intrínseca à outra. Consciência é movimento, o movimento traz alívio. Mas para você poder se mover, para a luz se mover, mergulhar no escuro, ela precisa ter um corpo que se retroalimenta, que se mantém. Essa é a geometria sagrada, são os momentos eternos. Então eu digo, para vocês entenderem de fato o que é a realidade, o que é o tempo, estude o 7/12, assim você irá desfazer o véu da realidade, assim como o Neo, por exemplo, binariamente falando em Matrix, quando ele observa o que chamamos de realidade e matéria, ele vê por códigos, assim também a nossa realidade. Esse código fonte da realidade são os 7/12 momentos eternos, entende? Então o que acontece? Deus ele é absoluto, atemporal, para assim dizer, quer dizer, o absoluto é o parado. Entende? Então esse absoluto parado, o nada, ele queima, né? Ele gera agonia. Então para ele não ficar nessa agonia incessante do absoluto vazio, solidão, ele precisa de companhia. Então o que acontece? Se vocês entenderem esse processo, a parte científica, e eu convido vocês a estudar mais uma vez essa obra que eu já mostrei, e entrar aí no link fixado para acessar os demais materiais que eu vou deixar no corpo do artigo que eu já estou fazendo, está quase pronto, da matéria, para aprofundar, vocês vão perceber que isso é um processo, esse processo ele é científico, porque você pode observá-lo, constatá-lo, medi-lo no átomo, no macrocosmo acima, e em todos os reinos que nos compõem, né? Quem estuda aqui já sabe que
você tem o cubo Metatron, né, que é essa geometria sagrada dos 7/12 momentos eternos. Esse cubo, ele é esse processo, né, ele é esse autorama pelo qual a luz pode percorrer sem se perder de novo no vazio, porque, volto a dizer, o atemporal ele é agonia, se ele não tiver movimento, se ele não tiver companhia. Para haver companhia, ele tem que mergulhar em si mesmo. Então, é o que gera esse autorama de alfa ômega, entende? Então a agonia, quando ela se destaca no nada, você tem essa dualidade inicial e com esses extremos opostos, que é onde tudo acontece, entende? Então o que acontece? Quando a luz mergulha nesse vazio, né, você percebe ela como alfa, que é o momento inicial, aí você tem beta, que é o contraposto, e você tem celta, que é consciência por consequência. Então essa consciência ela não sabe por que está ali, ela só se vê diante de uma dualidade absoluta que ele precisa agora ludibriar para poder chamar de vida, para poder gerar tempo, espaço. Então beleza, você tem ali o 3, que é essa consciência sem saber. No entanto, ela já está lidando ali com essa dualidade, né? O vermelho, né? A dor, a agonia, o medo, e o azul, o alívio, né? Ao contrário do medo, o amor, a dor, né? O amor, o contraposto. E diante desses extremos opostos, do vermelho e do azul, você tem o violeta, no caso, né? Depois de toda ali a gerar tudo, vocês vão entender melhor, mas vamos supor. Aqui você vai ter, diante de vermelho e azul, o violeta, que é que ele sabe lidar com esses extremos opostos. E diante do vermelho e do azul, você pode pegar até um termômetro, entendeu? Para medir uma febre, o calor e o frio. É uma coisa só. O que vai definir se está quente ou se está frio vai ser a sua percepção diante desses extremos, entende? Então, assim como o frio e o calor, o vermelho e o azul, você vai ter entre esses extremos opostos as possibilidades, né, de interação. Então, beleza, essa luz na agonia absoluta, quando ela se percebe no momento 3, celta, que é consciência por consequência, ela já se vê tendo que jogar com essa dualidade de extremos opostos. Então beleza, vamos sair daquele momento luz e vamos trazer aqui para esse reino já se observando, ou seja, o reino humano, né? Quem já estudou sabe que é o reino mineral, o reino vegetal. Depois que vocês entenderem todo o processo aí, vai ficar muito mais fácil entender o que estou falando. Por isso se faz necessário para aprofundar aqui os conceitos, para gerar insights, para vocês entenderem melhor, a partir de um princípio já, de uma base, porque tem muita desinformação por aí que atrapalha as pessoas nos entenderem. Então parte do princípio que assim como a luz lá no início, ela já tem que jogar com essas dualidades. Imagina um ser, certo? Um ser, ele se percebe diante do dual, da respiração. Piscar, 1, 2, 1, 2. Isso é uma agonia. Igual o primeiro momento, alfabeto, 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 pá, 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 pá. Entende? Aí quando o 3 visualiza, aí faz o triângulo. Aí o triângulo percebe que só triângulo ainda está muito perto da agonia, é só 2 momentos. O que eu posso fazer além de só respirar ou piscar? Não, então agora no reino humano eu posso tomar água, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Você vai gerando um teatro. Mas isso já é a luz toda já posicionada. Você já tem essa obra, qual o nosso mestre Bob Navarro sempre enfatiza e mostra que a obra, na verdade, Deus preza a obra por isso, porque aqui ele se mantém vivo. Então imagina, assim como na luz, você vai ter a primeira vez, o primeiro movimento, que já é, por isso que Jesus falou, sou alfa e ômega, o princípio e o fim. Quando o ômega mergulha em alfa, para esquecer de si mesmo, e tem que esquecer para poder haver vida, é como se fosse Deus, esse absoluto, por isso que tem monoteísmo e politeísmo, hein? Tem vídeos também explicando mais profundamente. Quando esse Deus absoluto mergulha em si mesmo, nesse abstrato, então o abstrato já é o espírito, já é outra parte de Deus, a parte feminina, a parte abstrata. Quando essa lógica ela é atemporal, entende? A lógica é esse 7/12 momentos eternos, esse circuito pela qual a luz percorre, por isso que estamos dentro do corpo de Deus, a estrutura. E essa lógica é o Deus Pai, entendeu? Então quando ele mergulha no tempo, através desse espírito que ele pode percorrer, mas se o espírito fosse somente espírito e não tivesse definição, seria infinitas possibilidades, loucura, esquizofrenia. Então precisa novamente desse tabuleiro autossuficiente. Para o tabuleiro ser autossuficiente, se manter sem desfazer e sem se perder novamente, ele tem que posicionar suas referências máximas, entendeu? Então é assim, momento 1, momento 2, alfa, beta, celta. Celta percebendo, já vendo, já se percebendo diante desse paradoxo, ele tem que brincar com essa respiração, fazer, construir, entende? Ali na luz também, ela não pode ficar só ali, está muito perto da agonia ainda, então ela tem que fazer, então ela começa a jogar com essas possibilidades. Então aqui é dor, aqui é alívio, o que eu posso fazer para estender esse alívio, entende? Não cair naquela agonia novamente, porque agora eu escuto o meu eco, eu percebo que sou um eco, já não sou mais aquela agonia, tem alguém ali. Então essa luz ela vai posicionando, né, o seu passado sem se quebrar, entende? Veja bem, olhando na luz, no processo, ponto, reta,
entendeu? O ponto ainda é ponto, mas fez a reta porque se moveu, independente de para que lado. Essa reta, né, só se percebe como reta porque agora tem o 3 olhando essa dualidade, então você tem ponto, você tem reta, entendeu? Ponto, ponto, reta. Então você tem reta, mas você ainda tem ponto, você não desfez o ponto, então você consegue manter essa reta, entendeu? Infinitamente. Então tá, aí o momento 3, ó, pum, pum, aí esse movimento ficaria assim, né, um triângulo. E não se desfaria, mas ainda é muito perto da agonia. Veja, o triângulo, ele ainda tem os pontos, né? E mantém as retas, e agora é triângulo. Quando ele começa a jogar com essa forma, ele faz o 4, né? Que é o momento delta que forma o quadrado. Esse quadrado, você pode ver, ele ainda mantém os pontos, né? O quadrado vai ter 4 pontos ali referenciais, né? Mantém as retas, que vai ser 4 linhas. Mantém o triângulo, se for perceber, se você cortar o quadrado no meio, né? Você tem 2 triângulos ali, certo? Então, assim, o processo vai se mantendo, indo adiante, sem se desfazer e sem desfazer o seu passado. Na verdade, ele precisa manter o passado para que ele mantenha existindo. Então, assim também, se você trazer para o reino humano, é a mesma coisa. Imagine, então, como se Deus no tempo, vamos lá, Deus se limita ao tempo, Deus ele é temporal. Entendeu? Mas se é temporal, ele fica, vamos dizer, ali para o Espírito Santo, que é essas possibilidades infinitas. Essas possibilidades infinitas, para não ser esquizofrenia, para você conseguir discernir, ter lógica, ter raciocínio, ter tese, antítese, síntese, ter tempo, ter espaço, ela tem que ter esse tabuleiro. Esse tabuleiro já é a lógica dessa atemporalidade, entendeu? Desse espírito, por exemplo. Vamos supor que esse espírito, vamos supor não, ele é tipo um vácuo quântico, né? É uma energia. Essa energia, para ela se formar, para ela ter forma, cores, tom, ela é o cubo Metatron. Então essa é a forma, esse é o corpo, a estrutura desse espírito, entende? E o Deus Pai, entendeu? Já é essa lógica de todos esses processos. Ele está na temporalidade. Para aprofundar, eu volto a dizer. Vou deixar vídeos do Mestre Bob, leia o livro, mas entenda esse conceito. Então você tem o Deus Pai, que é essa lógica atemporal, ao mesmo tempo que é lógico, também é abstrato, porque é atemporal, está acima de qualquer coisa. E você vai ter ali no templo, Deus, homem, entendeu? Aquele que porta a luz. Um reflexo de Deus no tempo. Por quê? Porque acontece, o que existe é esse processo atemporal, certo? Esse processo atemporal seria a junção de todas as possibilidades possíveis, as infinitas possibilidades. Quando você começa a probabilizar isso no tempo, é experiências. Alguém vai querer viver uma experiência. Então vamos imaginar que esse alguém, em algum momento no tempo que isso não existe, é atemporal, é só quando você observa esse processo que você vê um alguém e tal. Imagine que esse alguém foi o primeiro que percebeu a agonia e tal, e vamos lá, então eu vou ver o que é isso, eu vou desbravar esse desconhecido. Isso é Lúcifer no tempo, assim como o processo da luz, não é tudo de uma vez. A luz, quando se percebe como 3, autossuficiente, ela começa a se posicionar, tal, ela já vira 3 lá em cima, e percebe que aquele 3 e o 13, o 1, o alfa e o ômega sempre foi ele. Só que agora ele já está sobre já está acima desse processo, e já posicionou ali as 12 faces dele mesmo, do passado dele. Então a luz agora, não é mais sozinha, agora ela forma 12, com esse abstrato 13 que se posiciona, entende? Então esse abstrato 13 é conhecido nas mitologias e tudo mais como Deus no tempo, um porta-voz desse extremo. As pessoas têm dificuldade de entender isso, de entender ou aceitar isso por não compreender o processo, entende? Tudo que há, de fato, é a busca de si mesmo, de todo mundo que existe está buscando a si mesmo. Diante dessas buscas, diante dos seus erros e acertos, sonhos e traumas, você vai se encontrando. Aí no final dessa procura tudo, olhando binariamente, você vai perceber, né? Você vai se encontrar diante desses processos. Então você sempre vai desdobrar no tempo uma consciência que abrange a consciência do coletivo geral. Esse será Lúcifer, no espaço-tempo, aquele que porta o verbo, porta a luz. E vai ter o fragmento dele, que são os passos que ele já deu anterior, posicionado em cores relativas. Assim você vai ter os apóstolos, você vai ter um que vai puxar mais na cor verde, na cura, xamanismo. Vai ter aquele que vai puxar mais na cor azul, ceticismo, né, mais cético, mais lógico. Você vai ter aquele que vai puxar mais na cor amarela, que vai ser mais voltado para esse ponto budista, né, dessas coisas. Assim a luz vai se posicionando. E o 13, transbordando esse posicionamento, se faz novamente visível no tempo. Então você tem Deus como um homem no tempo. Assim você entende esse reflexo, entende? Alexandre o Grande é um reflexo de Deus no tempo, portador do conhecimento, Locke, Enki, né? Jesus Cristo. E agora, aqui em todo esse desdobramento que estamos aqui, como eu posso dizer, vivenciando, né, protagonizando, por assim dizer. Então,
eu quero ser bem imediato, né? Eu acho que eu já concluí. Vocês têm que entender isso, ó. Se você entender o processo do cubo Metatron, que é esses 7/12 momentos eternos, você vai entender por que a religião, né, é lógico, tem discussão, né, se você tem testemunho de Jeová, que diz ser cristã, baseado na Bíblia, mas não aceita a Trindade, mas se você entender o processo, você vai ver que a Trindade é um processo científico, que isso está no processo atômico, no átomo, na estrutura que nos faz. Entende? Então, você sempre vai ter o Deus Mãe, o Espírito Santo, o Espírito da vida, né? Aquela energia, o Espírito vivente, né? Que seria o lado feminino, o lado mágico de Deus. Você tem Deus Pai, que é essa lógica atemporal, que está acima do tempo, o eu serei, o amanhã, o intocável. E você tem o Deus no tempo, que é o transbordado coletivo, independente de que tempo seja, entende? Você vai ter sempre esse transbordado coletivo, que é aquele ser, né? Porque o que seria... o discernimento dessa atemporalidade. Como que você reconheceria o verbo? Como você falaria com ele como homem? Que é a síntese, né? Que é a síntese de todo esse processo. Então, mais uma vez, você vai ter ali um porta-voz desse atemporal. Sempre, vamos dizer, entre essa limitada ao tempo, né? O teatro que ele transbordou, entende? Mas independente de qual teatro seja, de qual momento seja, de qual planeta seja, de qual dimensão seja, de qual lugar seja, ele sempre vai ser o transbordado de todo mundo. Ele sempre vai conseguir responder todas as dúvidas daquele tempo com um verbo atemporal. Por isso que Jesus, há 2000 anos atrás, usava as referências do momento, mas tudo que ele falava serve para qualquer momento. Você pode ir em qualquer dimensão, encontrar qualquer ser que ele vai olhar aquilo ali, por assim dizer, falando binariamente, vai falar, pô, isso aqui dá para entender, é atemporal. Entende? Então, depende do tempo, ele vai usar as referências que tem naquele ambiente, naquele momento, naquele espaço, naquele tempo, e passar aquele conhecimento atemporal, entende? Então, na época de Jesus, era necessário falar de ovelha, do movimento das águas, né? Quando ele foi explicar que a gente tem que confiar no amanhã, né? Que cada dia traga sua própria preocupação. Ele falava para eles, se Deus cuida dos pássaros, né? Se uma planta ali, uma flor, tem o seu tecido muito mais complexo, rico do que o próprio Salomão, que tinha né, que ele tinha a roupa dele, né, ele era rico demais. Aí Jesus fala, se aquela planta ali é muito mais complexa do que Salomão teve, se Deus cuida dos pássaros, não cuidará do homem, que cada dia traga sua preocupação, que amanhã pertence a Deus. Assim que ele tinha como falar. Como que ele ia explicar o processo atômico, todas essas coisas que hoje em dia dá? Então, obviamente, que o verbo hoje em dia, ele vai verbalizar de acordo com o momento do agora. E qual é o momento do agora que estamos? É o momento prometido na Bíblia, né? Que ele voltaria pelas nuvens, aqui estamos agora na nuvem. Para quem acha que isso é doideira, é coincidência, então explica para mim, uma live que a gente abre, a live que o Mestre Bob abre hoje mesmo. Tinha várias pessoas ali, através da nuvem, reunidas no mesmo momento. Na Bíblia também fala que que qualquer lugar do mundo veria em tempo real, entendeu? Acima do espaço-tempo. Isso é possível agora, através da nuvem. Então, né, através das nuvens, hoje já é possível, né, no momento que estamos, é possível ser ensinado, você não precisa agora se deslocar em um lugar para ver, você consegue acessar através da nuvem, acima do espaço-tempo, e agora o verbo pode ser posicionado na base da estrutura da luz, é o que fazemos aqui agora, o que não dava naquela época, entende? Por causa do momento do espaço-tempo. Então hoje a gente já pode explicar tudo isso, tudo que a Bíblia falou, na ótica do processo atemporal, ou seja, desfazemos a realidade. Compreende isso? Então, se vocês compreenderem esse processo, eu estou passando conceito para vocês estudarem, para aprofundar isso, a questão científica, e quando eu falo da científica, em qualquer vertente, filosófica, porque a filosofia, vamos supor, é uma ciência, a ciência da filosofia. Então, você consegue entender na parte filosófica, tem a ciência da matemática, que usa cálculos, medições, né, raciocínios lógicos também, e por aí vai. Qualquer área que você for pegar, você vai perceber que é científico. Então, se você perceber a ciência envolvida nisso, você vai entender por que as religiões cristãs falam que Deus é três e um ao mesmo tempo. Você vai perceber que no átomo, inclusive, a gente tem vídeo, eu vou ver se eu encontro, vou deixar na matéria, a trindade no átomo. Então, basicamente é isso, pessoal. Deus se limita ao tempo? Deus é atemporal, ele é um, entendeu? Por isso tem um monoteísmo. Mas também, para ele não se ficar só, ele precisa se fragmentar. Para ele se fragmentar, ele precisa desse processo. Então é por isso que aí na nossa história, na nossa mistologia, você tem essa disputa entre monoteísmo e politeísmo. Inclusive, isso era uma discussão entre Freud e Jung, formados aí, especialistas, mestres da psicanálise, enquanto o Jung defendia mais o politeísmo, que tem muitos deuses. O Jung que ele tinha essa visão um pouco mais judaica, inclusive eu acho que ele era, né? Ele defendia mais o monoteísmo. Isso por quê? Por que há essa briga? De novo, é para que haja um movimento, entende?
sempre tem que haver essa discussão, para que haja o movimento, o paradoxo causa o movimento. Mas se você é quântico e atemporal, você percebe que Deus ele é um, mas também ele é vários. Então assim você entende o politeísmo, o monoteísmo. Então Deus, quando se faz vivo no espaço-tempo, ou seja, então Deus se limita ao tempo? Sim e não. Ao mesmo tempo que ele é atemporal, onipotente, onisciente, onipresente, imanente, transcendente, ele também é homem. Ele quer se limitar ao tempo, ou seja, a temporalidade é de onde ele foge. E quando ele se limita ao tempo, ele se faz como o verbo, transbordar do coletivo. Mais uma vez, independente de que coletivo seja. E quando está muito bem posicionado, vai fragmentar ali nos seus passos anteriores, que em resumo serão os 7/12, ou seja, assim como Jesus os 12 apóstolos. E isso também vai se fragmentando, entendeu? Cada apóstolo, um apóstolo ali, tem mais um e mais um. Então você vai ter nesse degradê. Essa é a estrutura, essa é a igreja, né? Que tem Cristo como a cabeça e a igreja como o corpo. O corpo são esses fragmentos. Assim como uma pizza ou a caixinha de lápis de cor. Por exemplo, se você pega uma pizza, ela é redonda, ela vai, né, se expandindo. Se você, um exemplo como o mestre Bob dá, se você coloca azeitonas ali pertinho, você vai ver que tem 12 azeitonas. Se você for colocar mais para fora, vai dar mais de 12. Mais para fora, mais de 12. Mais para fora, mais de 12. Entendeu? Bem mais de 12, né? Vai aumentando, né? O espaço onde cabe ali, né? Então até a borda da pizza você vai ter muitas azeitonas que você já conhece. Então transforma isso em cor. Você tem 12 lápis de cor, cada um você dá a cor, ou vermelho, amarelo, você consegue nomear, dar nome para cada uma dessas cores. Se você começar a misturar eles, vai gerar um, vai gerar outro, gerou ali mais um tanto, que vem daqueles ali, né? Você dobra, por assim dizer. Ainda consegue nomear. Opa, você misturou isso com esse, gera esse, tem nome. Aí vai expandindo, entendeu? Vai conseguindo dar nome dos que vão gerando. Né, eles são posicionados, né, eles são definidos. Mas na medida que você vai expandindo, então imagina, azeitona, a cor, mesma coisa. Agora imagina que a cor seja as almas, né, as almas de cada um. Por que muitas pessoas têm dificuldade de se reconhecer hoje em dia? Por estar tão distante desse centro, para você comparar. Então, por que as pessoas não conseguem se encontrar? Porque elas estão perdidas mesmo. Elas se distanciaram, a fragmentação se tornou tão grande que boa parte da humanidade é mais brisa, né? Mais sonhos e traumas, não são definidos, não são atemporais. Então esses atemporais são a igreja, o corpo da estrutura de Deus, entendeu? Com Cristo no tempo, que é o próprio Deus no espaço, tempo, entende? Então, essa igreja é formada por esse degradê, né, essa fragmentação, essa família que estão mais próxima ali do entendimento atemporal, entende? Então você tem os 12, né, que estão bem próximos da luz, depois você tem, aí vai formando esse degradê, vai se fragmentando, multiplicando, entende? Então os mais próximos você vai conseguir nomear, essa é a família. Agora os demais que estão longe, que não tem essa referência, vai se desfazendo e assim sucessivamente. Compreenderam bem a questão? Então Deus é temporal como ser eterno, com certeza. Inclusive vou deixar aqui diversos vídeos, né, do Mestre Bob, inclusive, e mais um que eu sempre indico, que é a Alquimia Bíblica. Deus criou a si mesmo. Aqui ele usa a Torá em hebraico e português, no original para não ter confusão, e ele explica através da alquimia, da visão atemporal, o 7 dias da criação, o Gênesis. Aí você vai entender o processo alquímico e atemporal que tem nas escrituras, e como que Deus cria a si mesmo, já que não há o criar já depende do espaço-tempo de todo esse processo, entende? A questão criação é só diante daquele que observa o começo, o movimento, entende? No atemporal tudo acontece simultaneamente. Então é isso aí, galera. Hoje não tem muito o que ler aqui não, espero que tenha ficado bem claro. Entendi desse conceito para você compreender a ciência por detrás da Trindade, né, como Deus faz homem. Mas isso aí é viagem, nunca teve isso, esses caras são loucos. Isso não explica nossas mitologias? Veja, no Egito, nessas grandes civilizações, todo mundo sabe que já houve civilizações, entendeu? Eu sei que tem aí a arqueologia aceita, né, do sistema, e tem o que chamam de arqueologia proibida. Isso aí é teoria da conspiração. Não, é achados, é arqueologia, é ciência. A ciência que não é revelada para o povão mostra que já houveram civilizações muito mais com conhecimento avançado do que hoje em dia, né? É por causa desses giros, desse processo. Mas enfim, eu acho que já é para encerrar mesmo, que eu ia concluir uma coisa que acabei perdendo o fio da meada. Mas é isso, a galera sabe sim, eu perdi o porquê que eu tava falando que existiu civilizações avançadas. Mas enfim, depois deixa aí no comentário se ficou vago essa parte e eu posso falar melhor depois. Eu acho que eu vou encerrando por aqui, tá? Confira aqui a matéria, os outros vídeos, se aprofundem, mas o conceito aí tá dado.
Poxa, eu queria mesmo lembrar porque eu ia falar das civilizações, era algo importante. É um argumento que o povo tem hoje. Lembrei. Você pode pegar, tem registro aí mostrando que teve civilizações muito mais avançadas, construções que hoje em dia nem é possível. E esses povos sempre souberam, eles consideravam uma entidade, um homem, Deus na Terra. Vocês podem pesquisar, egípcio, para tudo que é lado. Por quê? Porque eles sabiam desse transbordar coletivo, que tinha um porta-voz, né, que falava por Deus com o homem. E é isso. Então Deus ele é atemporal no sentido eterno da palavra, onipotente, onisciente, onipresente. E ele também é... Tem gente que fala, então Deus é homem, por que ele não é mulher? É porque, também, vamos dizer, porque é o espírito da vida que entrega a divindade para a própria lógica. Esse também é um processo que vai ser entendido, para que possa existir fora da agonia esse espírito. E no tempo, aquele que une o amor e a honra, que o amor é o aspecto feminino da divindade, a honra é o aspecto masculino, e a união desses aspectos gera o filho, que é a justiça, entende? Esse é Deus no tempo, entende? Jesus, claro, mas ele foi um dos reflexos, ele foi o ponto da cruz, né? Do momento zero, de segurar o momento da morte naquele nível. Mas você tem outros reflexos. Mais uma vez, para aprofundar, estuda nosso conteúdo. Eu sei que é um pouco meio complexo, mas também nem tanto. Entendido esses conceitos, você já vai ter uma abertura, né? Uma base para discernir. Porque enquanto você tiver com esses pacotes tudo bagunçado aí, é complicado. Eu já dei um exemplo uma vez. É como se eu chegasse para você, vamos supor que tá eu e você aí que tá confuso, não tá entendendo. Eu e você. Na nossa frente tem um monte de árvore, certo? E tem uma estrada indo para cá. Eu sei que depois dessas árvores, lá embaixo, vai ter uma outra estrada. E eu sei, é um exemplo hipotético para você entender. Vamos supor, que eu saiba que lá embaixo tem um carro lá vermelho. Eu sei, eu já vi antes, tá lá, eu tenho certeza. Aí eu falo pra pessoa, tem um carro lá. Ela olha e vê árvores. Não vejo. Aí eu tenho que explicar, não. É porque você tem que vir para essa estrada. Não, mas não vejo, tem árvore. Enquanto ele não parar tá, tem árvore, mas o caminho é aqui, ó. Esquece essa árvore, vem por aqui, tal, aí você vai ver que tem um carro lá. Entende? Então é basicamente isso. Diante dessas desinformações ou dessas informações, porque o que a gente tem aqui hoje em dia é consequência, como telefone sem fio, de remanescentes, conhecimentos anteriores, que vai passando de geração para geração, isso vai se perdendo, se confundindo. Então tem muitas informações que a gente alcança e estuda por aí, que nem é por maldade, mas é o que eles conseguiram discernir. Então é basicamente isso. Seria como, esse exemplo que eu dei, seria como eu tentando falar para você uma coisa, só que a floresta que está na sua frente, que impede você de ver o carro lá, essas informações. Então, ao invés de você ouvir que eu sei que tem essa árvores na frente, mas se você pegar esse caminho que eu tô falando, você vai ver que tem sim o carro, você insiste que tem a floresta na frente, as árvores na frente, e não quer me ouvir. Entende? Então, por isso que é importante esses conceitos, para você já entender, ó, se você quiser chegar lá, o caminho é aqui, ó. Vai vendo aqui. Não precisa acreditar em mim que a floresta é floresta, eu sei que tá ali. Tá, a floresta tá ali, mas esquece ela um pouquinho e vem por esse caminho aqui, ó. Aí se, quando a gente chegar lá, não tiver o que eu te falei, volta lá pra floresta. Mas por enquanto você pode, é o que eu quero dizer. Tem o conhecimento todo que você tem, não joga fora não. Você vai ter que precisar comparar, a gente indica que estuda o máximo que você puder. Todo mundo aí que fala de metafísica, estuda todo mundo. Mas estude a gente também, e compare. É isso que eu tô falando. Mas antes de você comparar, não vem com coisas pré-concebidas, estereotipadas, entende? Não vem com argumentos pré-posicionados, né? Senão você impede de entender. Tá, tem seu conhecimento. Mas deixa eu ouvir aqui. Deixa eu entender o que esses caras estão falando. Entender mesmo. Depois eu vou comparar. Aí sim. Aí é válido. Então, eu acho que por hoje é isso, né? Deus, ele é atemporal e temporal ao mesmo tempo. Na verdade, ele fez a obra para que ele pudesse se limitar ao tempo e não queimar na agonia da solidão, né? Desse absoluto. Porque se não houvesse essa família, essa companhia, ele seria o absoluto. O absoluto é absoluto, né? Como se fosse um parado. Não tem respiração, não tem cognição, não há o haver, entende? Então basicamente é isso, pessoal. Eu vou encerrando por aqui. Hoje não tem muito o que eu fiz um textozinho aqui, mas é basicamente o que eu já falei. Mas entre aí no portal, veja os conteúdos, veja as matérias, né? Tem lives fechadas. Se você tornar membro, você tem acesso aí a apostilas com conhecimento temporais e diversas coisas. E se você está aqui no canal, sempre sai vídeo aqui no meu canal na segunda, na medida das minhas possibilidades, que Deus querendo, obviamente. Mas é na segunda, na quarta e na sexta. No entanto, no portal, ou eu gravo um dia antes sempre, de qualquer forma é bom que vocês visitem nosso portal para ter em antemão, ou eu vou gravando conforme eu for sentindo, entendeu? No portal eu posso estar postando até todo dia, mas no canal vai sair sempre segunda,
quarta e sexta. Vamos supor, se eu entrar num ritmo de uma semana de gravar de segunda a domingo, entende? Vai ter vídeos adiantados para as pessoas que acompanham o portal que você só vai ver bem depois. Então, se você gosta desse conhecimento, acha algo importante, quer ter uma aproximação maior com a gente e tudo mais, visite nosso portal, você pode se inscrever, ativar a notificação, estar a par de tudo. A gente ensina muitas coisas metafísicas, conhecimentos atemporais, atualizamos também as notícias diárias. Nosso portal é um portal que está sempre em movimento, temos vários autores e etc. Então, muita coisa, você vai estar atualizado das informações, você vai... curiosidades, entendeu? Tem várias vertentes. Nossas matérias têm diversas categorias, né? Desde podcast de conhecimentos avançados até curiosidades e assim sucessivamente. Somos uma família aqui, prezamos a união. Tem muitos desdobramentos para acontecer pela frente, né? Nessa nova era, por assim dizer, né? Nessa transição planetária, e diante de tudo que há por vir, só a união prevalecerá. Então, no mais é isso aí, galera. Agradeço aí quem participou até aqui. Não deixe de deixar seu like aí e também se inscrever no canal, que ajuda bastante que esse conhecimento possa alcançar também outras pessoas. Então é isso aí. Fiquem com Deus. Luz pra nós.